Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos nessa quarta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, é sempre uma alegria para nós compartilharmos uma porção das Escrituras e juntos orarmos pelas nossas famílias. Hoje é o dia 10 de um período de 21 dias em que eu e a Rafa estamos te convidando a orar conosco especificamente pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, por alguém que você sabe que está atravessando um momento difícil. E eu gostaria de lembrar o que a Bíblia fala no Salmo 30, verso 5, que diz que a ira do Senhor dura apenas um momento, mas o seu favor uma vida toda. Amém. É o mesmo verso que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa literalmente que o momento de sofrimento é passageiro, especialmente quando nós decidimos colocar nosso coração em fé diante do Senhor e clamar pela nossa família. O Senhor é o primeiro interessado na bênção sobre a sua família, em paz no seu coração, em prosperidade para a sua casa. Então nós queremos orar com você pela bênção, pelo favor, que todo sofrimento cesse e que a bênção dele venha sobre as nossas vidas. É isso que nós vamos ler hoje com a leitura de Juízes capítulo 10. Nós vamos ver 3 juízes e nós vamos ver quando o povo de Israel clama ao Senhor e Deus vai dizer a eles: vocês já foram salvos tantas vezes, eu já aliviei a barra para vocês tantas vezes e vocês foram atrás de falsos deuses, então agora eu não vou salvar mais vocês. Vão recorrer àqueles falsos deuses. Pessoas que hoje talvez se apoiam nas suas finanças, na sua carreira, ou em esportes, em amizades, ou mesmo ídolos. Deus está dizendo ao povo de Israel: vá atrás desses falsos deuses que vocês estavam servindo, que eles os salvem. E o povo de Israel clama ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não suporta o sofrimento deles e decide voltar e mais uma vez salvar Israel. Então, independente da situação em que você esteja atravessando, nós queremos orar pela bênção do Senhor, pelo livramento dele, e nós vamos, antes de orarmos pelas nossas famílias, lermos Juízes capítulo 10. Sim, vamos orar pedindo ao Senhor para que nos ensine e mostre tudo aquilo que ele tem para nós através da leitura de hoje. Vamos juntos? Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua presença. Quem o Senhor é, Pai? Um Deus tão misericordioso, tão amoroso, Pai. O Senhor é justo, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Nós colocamos nossa mente, nosso coração diante de Ti, pedindo, Pai, ensina-nos e fala conosco nessa manhã. Abençoa todo esse momento devocional. Nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim, Juízes capítulo 10. Depois de Abimeleque, sobre quem nós lemos ontem, um líder egoísta cuja liderança não resultou em nada, não abençoou ninguém, ele morreu depois, uma morte muito triste, depois de apenas 3 anos insistindo no seu governo. Veio um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô. Ele levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. E então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montava 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair, e ficam em Gileade. Quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Fala sobre Jefté. Na verdade, nós vamos ver um pouquinho sobre Jefté hoje e ler nos próximos 2 dias também um pouco mais em detalhes a biografia desse herói da fé. Juízes 10, verso 6. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram os Baalins, as imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. É isso que eu comparo hoje com tantos falsos deuses, tanto idolatria, imagens de escultura, como especialmente muitas coisas que têm tirado a atenção das pessoas do Senhor. O que nós servimos, aquilo em que nós gastamos o nosso tempo, aquilo em que nós gastamos nosso dinheiro, aquilo em que nós baseamos a nossa confiança. Infelizmente, somos tentados a confiar nas nossas finanças, na nossa carreira, no nosso empregador ou no nosso negócio, seja em relacionamentos, em pessoas que podem nos ajudar ou em qualquer outra coisa. Que o Senhor nos ajude a deixarmos de lado toda a distração e colocarmos hoje a nossa confiança somente nele.
Israel então voltou-se para tantos falsos deuses. Os israelitas, como abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra ele. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram os israelitas do lado leste do Jordão. Ou seja, a princípio, essa opressão, essa humilhação começou onde estavam as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés. Mas os amonitas também atravessaram o Jordão para o lado oeste para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que ele os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, e ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha que verso lindo. Assim como comentei, Salmo 30, verso 5 diz que a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor uma vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amém. O Senhor não suportou, e a Bíblia ensina isso também no Salmo 51, que um coração quebrantado, um coração humilde, Deus jamais desprezará. Mesmo que Deus tinha dito: não vou salvá-los dessa vez, vão atrás dos falsos deuses, que eles os salvem. Quando o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, quando eles começaram a se movimentar, limpando o acampamento deles, excluindo tudo que era idolatria, e eles louvaram ao Senhor. É o que a Bíblia fala em Filipenses 4:6. Se nós trouxermos diante de Deus as nossas súplicas, ao invés de ficarmos ansiosos, preocupados, se nós trouxermos nossos pedidos de oração com ações de graças, com louvor, Ele vai agir em nosso favor. Amém. E a sua paz, que excede todo entendimento humano, vai guardar nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. O Senhor não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será o chefe dos que vivem em Gileade. E amanhã a gente vai continuar essa leitura em Juízes 11, começando então a biografia de Jefté, um guerreiro valente que liderou o povo de Israel durante um período de grandes vitórias. E temos muito a aprender com a vida de Jefté, e assim como cada um desses homens que Deus levantou para liderar o povo de Israel. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós queremos orar pela sua família e concordar com seus motivos de oração, para que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Sim, nesse 10º dia de oração, vamos orar para que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos para o que talvez esteja tirando a atenção nossa Amém. E da nossa família de Deus, o que tem nos distraído, o que talvez tenha sido um ídolo, mesmo que você não esteja adorando uma imagem, mas tem algo que seja talvez para você tão importante, que está tirando o lugar de Deus, a adoração de Deus na sua vida e na sua família. Que nós possamos orar, que a nossa atenção, que o nosso olhar, que a nossa fé e a nossa esperança esteja em Deus, não nas coisas deste mundo, ou talvez, como o Tiago mesmo já disse, num trabalho, numa segurança que você pode achar que você tenha, mas isso não é o que mantém a sua vida, isso não é o que provê sobre a sua vida. Deus é aquele que cuida de nós, que é o nosso provedor. Então, ainda que você esteja passando por um momento difícil, não negocie a sua fé, não negocie os seus valores, aquilo que
tantas vezes você foi ensinado para seguir outros caminhos, mas que nós possamos continuar firmes com a nossa fé em Amém. Deus, a nossa esperança em Deus, nossos olhos em Deus, sabendo que Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para prover sobre as nossas vidas, Ele é poderoso para nos curar, tirar toda a mágoa, toda a culpa. Aqui a gente vê que Deus, Ele volta atrás daquilo que Ele tinha dito pela misericórdia, pelo amor dele, perdoando esse povo de tudo aquilo mal. Então, talvez, se você carrega uma culpa de algo que você fez, saiba que Deus, Ele é esse Deus perdoador, que Ele retira a culpa. Ele já nos trouxe o seu Filho, né? Jesus, nós temos Jesus que veio para pagar pelos nossos pecados. Então, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, que nós possamos viver uma vida de arrependimento, uma vida de rendição a Deus, para viver os planos e os propósitos dele sobre a nossa vida e sobre a nossa família, em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pelo seu amor leal. Que lindo, nesse capítulo, como em tantos momentos das Escrituras, nós vemos o seu coração em nos ajudar, em nos socorrer, em responder o nosso clamor. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus compassivo, longânimo, grande em misericórdia. Sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor uma vida toda. Amém, Pai. Obrigado, Pai, pela sua bênção que nos enriquece e não acrescenta dores. Obrigado por enviar os teus anjos para trabalharem no mundo espiritual em nosso favor, contra todo o poder das trevas, tudo aquilo que se levanta contra o seu propósito para as nossas vidas. Sim, meu Pai. Obrigado pelo preço que o Senhor Jesus pagou na cruz, completo preço, para nos dar livramento, vitória e vida abundante na tua presença. Sim, meu Hoje Pai. eu e a Rafa estamos aqui nesse 10º dia da nossa campanha de 21 dias de oração, orando com essa pessoa que está conectada conosco e pedimos o teu favor, este favor que dura uma vida toda, esse favor que é longânimo, que é prolongado, uma bênção que vai se estender, uma prosperidade que vai crescer. É o que nós pedimos sobre essa pessoa que ora conosco e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, nos dê um coração com entendimento para tirarmos das nossas vidas toda idolatria, toda distração. Assim como o povo de Israel fez naquele momento em que clamaram ao Senhor e limparam o seu acampamento e louvaram o Senhor. Nos ensina essa postura de humildade na tua presença para desfrutarmos das tuas ricas bênçãos de uma maneira que o teu nome será glorificado através da nossa história. Nós oramos por aqueles que estão hoje enfermos, oramos por aqueles que estão precisando de uma porta de trabalho, de uma provisão que somente o Senhor pode dar. Oramos por aqueles que hoje necessitam de um verdadeiro milagre em uma situação de desespero. Nós cremos que o Senhor pode intervir e mudar radicalmente o rumo da história dessa pessoa e da sua família. Oramos por casamentos restaurados, oramos por relacionamentos entre pais e filhos restaurados, por unidade nos lares, e pedimos, Pai, esse favor do Senhor, essa alegria que vem pela manhã, derrama sobre nós, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós oramos no nome do Senhor Jesus e desde já te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia para todos que estão online com a gente. Eu vi aqui, ó, que tá meu pai, minha mãe, a Mel, a irmã Lúcia. Quanto tempo, né, irmã Lúcia? Então, que Deus abençoe cada um. Você que talvez não comentou aqui conosco, mas que também está online ou vai estar ao longo desse dia, que hoje a sua fé seja aumentada e que você coloque a sua esperança em Deus, coloque diante dele. Como o Tiago disse nesse verso de Salmos, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós declaramos a alegria sobre a sua casa, renovo, coisas novas, boas notícias, em nome de Jesus. Seja. Deus abençoe muito. Nos vemos amanhã para fazermos a leitura da história de Jefté, uma história tão interessante. Obrigado também por compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ser abençoadas juntamente conosco. Deus os abençoe. Nós amamos vocês.